Oiê, tudo E aí, bom? Tati, tudo bom? Joia! Feliz demais você ter aceito o convite de estar aqui com a gente. O Ico, para mim, é uma das grandes referências, é uma das grandes autoridades. Eu estou muito, muito feliz mesmo eu sei que sua agenda é super comprometida, lotada, que além de pai, além de esposo, faz um trabalho incrível aí na internet. Tem ajudado muitas mulheres, ele ensina a gente a ser uma mulher de alto valor. Entende? E aí a gente vai ver Exatamente. como que um palestrante também precisa ser um palestrante de alto valor para ele se destacar aonde quer que ele vá, para ele conseguir resultados incríveis aí. Tudo isso começou, eu não aprendi a ser o cara da sedução, longe disso, nunca me achei nada disso. Só que aí, tem aquele famosa frase, né? Às vezes um pé na bunda te leva para frente. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu precisei de algo gritante na minha vida que me tirasse muito do que me é confortável para eu decidir, nossa, existem coisas que eu não sei ainda e eu nem sabia que existiam. Então eu levei um pé na bunda da minha primeira namorada e aquilo me abalou de uma forma muito, muito intensa. E aí eu via um monte de cara lá tendo sucesso no relacionamento e eu falei, nossa, esse cara é um super-herói, o que aconteceu com ele? O que ele falou? E aí eu vi que eu tinha o que aprender em relação a isso. Eu não fui ensinado a me relacionar. A maioria da gente não é ensinado coisas básicas, né? Se comunicar, se relacionar, o autocuidado, saber que a gente é importante para a gente mesmo. E aí vira esse caos que tá, né? E depressão, pessoas com problemas financeiros. Tudo isso tudo, na minha opinião, parte da falta de conhecimentos básicos para a nossa construção. Então você vê, ninguém falou assim, olha, quando você tiver, como é que funciona para você flertar com aquela menininha? Como você tem um relacionamento legal? A gente é empurrado na selva. Na nossa vida corporativa é assim, na nossa vida social. Então, Tati, eu fui atrás, eu precisei disso para entender, nossa, eu tenho um gap aqui, eu tenho uma inabilidade muito grande nos meus questões sociais. Eu tinha vergonha, eu era tímido. Hoje quem me vê falando aqui, nossa, nem imagino. Para mim ia ser um suplício. Só que aí eu aprendi, isso é treinável, eu fui treinando isso, criando essa musculatura. E aí, todo esse conhecimento, eu fiquei 6 anos aí, basicamente, gastando todo o dinheiro que eu tinha para ir em festa, em balada. Eu digo que essa foi a minha formação mais cara, né? Mais cara porque ir para uma festa não é barato e comprar bebida em festa não é barato. Então essa foi uma das minhas formações mais caras. Não mesmo. Não, eu ia de quarta a domingo, eu ia para festa. Só que ao mesmo tempo, Tati, essa não era a minha essência. Minha essência é essa aqui, ó, é família. Então eu encontrei uma mulher incrível e eu falei, nossa, eu só estava agindo daquela forma porque eu era uma pessoa que foi machucada. Foi muito bom para minha evolução profissional, evolução pessoal. Eu aprendi coisas que, nossa, foi uma grande escola. Ter confiança em mim fez as coisas andarem. Eu fico me perguntando, nossa, imagina se eu não soubesse me comunicar. Imagina se eu não tivesse todo esse conhecimento. Talvez eu não ia ter hoje a coisa mais importante da minha vida, que é isso aqui, ó, a minha família. Então, o simples fato de eu não ter vivido aquilo, o simples fato de eu não saber me expressar, poderia ter causado uma catástrofe na minha vida. Que é eu não ter a coisa mais preciosa, que é a minha família. Então, é aquela velho jargão, né? Sorte é preparo, né? Preparo mais oportunidade, alguma Mais coisa assim. oportunidade, Quando a oportunidade bater na sua porta, você tem que estar preparado para abraçar essa Preparado, oportunidade. exatamente. Você se preparou aí para quando sua esposa apareceu. E olha que legal que você falou. Você falou assim que tudo começou com uma dor, tudo começou com uma decepção. E eu falo assim que na vida hoje a gente muda por amor ou pela dor. Esses dois fatores que nos motiva a partir para ação. Claro que é muito melhor por amor, e é por isso que a gente compartilha o conteúdo que a gente compartilha aqui, é por isso que a gente grava tantos vídeos, é por isso que a gente faz tantas lives, para estimular as pessoas a querer fazer isso por amor, pelo que ela vai ganhar, pelas oportunidades que estão aí disponíveis. E hoje em dia é muito mais fácil, porque pela internet a gente consegue ter acesso a várias técnicas, a vários métodos que antes Nossa. a gente não tinha. E como você disse, a gente não aprendeu na escola, deveria aprender isso lá na infância, deveria aprender isso na escola, mas não. Isso a gente não aprende, então você vai meio que intuitivo, e agora existem técnicas para isso. Agora a dor
geralmente é uma coisa que move muito mais as pessoas. Mas isso é o que faz as pessoas partirem para ação. Isso leva a crescer, leva a evoluir, gera um monte de aprendizados. E foi o que moveu o Ítalo a fazer esse trabalho tão nobre, né? A seguir um propósito assim, tão lindo de ajudar muitas mulheres, muitas pessoas a conquistar o relacionamento dos seus sonhos. Exato. Mas e aí, continua, aí você conheceu... Bom, e aí conheci minha esposa e eu consegui descansar. O que eu quero dizer, eu voltei para minha essência, né? Na verdade, esse é um grande problema, Tati. Às vezes a gente fica fazendo alguma coisa sem pensar. Então, como alguém que não gostava de balada consegue ficar quase 6 anos da vida dele indo em festa, nessas coisas de quarta a domingo? Porque eu estava vivendo no piloto automático. Né? Eu estava agindo, eu estava reagindo. E aí eu falei assim, nossa, a vida é muito mais do que isso. Eu encontrei minha esposa, a gente se reencontrou, né? Eu digo assim, foi uma coisa incrível, linda. E aí eu falei assim, nossa, eu posso viver a minha essência, eu desmistifiquei aquela história de que, olha, eu preciso ser assim para conquistar as coisas que eu quero. Não precisa ser pela dor, pode ser pelo amor, é isso que você falou. E aí, o que me motivou hoje a fazer o que eu faço são 2 coisas. Primeiro, eu vi dentro da minha própria casa a minha irmã sofrendo por amor, por um cafajeste. Estava mais perdido do que eu na minha pior fase. Eu falei, nossa, não é só eu que passo por essa dificuldade. E aí eu falei assim, eu me conecto muito com a família. E geralmente uma mulher, quando ela busca isso, quando a dor está muito grande, ela busca porque ela quer amar, ela quer resolver uma situação. Para, de repente, viver um relacionamento, talvez criar uma família. E é por isso que, olha, por que você não fala para homens? Não, porque eu sei o que em geral, os homens querem aprender com isso. Então eu me conecto muito com essa verdade. E aí isso me faz vencer a timidez, os medos e todo dia buscar ser o melhor que eu puder para compartilhar isso. Isso me faz fazer live, isso me faz vencer a vergonha, porque no começo não era fácil, né? Nossa, o que você faz? Olha, você é tipo o Hit, conselheiro amoroso? Dá para viver disso? Mais ou menos. Isso aí. E dá. Bom falar isso, porque assim, olha quantos paradigmas as pessoas têm, né? Muitos palestrantes, alunos meus, eles me perguntam, eles falam assim, nossa, Tati, mas você acha que eu tenho que trabalhar com esse tema, tal? E eu falo, olha, trabalhe com aquilo que é sua paixão, aquilo que você vê que vai ajudar outras pessoas. Como que a pessoa identifica o tema dela, por exemplo, para uma palestra, para uma apresentação? Eu falo, primeiro, resolve a dor, resolve o sofrimento de alguém, ou é solução para a vida de alguém? Se é solução, se vai ajudar alguém em qualquer sentido, já é um tema bom. Você gosta, você domina esse assunto, você adoraria passar a vida inteira estudando, lendo, pesquisando tudo, falando o dia inteiro, 24 horas por dia, sobre esse assunto. Se é um assunto que você ama, que você tem domínio e que vai ajudar outras pessoas, ele vai dar certo, ele vai dar dinheiro. Total. Aí as pessoas ficam, quem já fez isso? Me dá uma referência e tal. Eu falei, você pode ser o primeiro, Oceano Azul. Olha a Olha, e sabe do que mais, Tati? Olha só que interessante. Quando as pessoas falavam, nossa, Ítalo, isso é um sonho. Nossa, Ítalo, como é que você vai viver disso? Isso me deu muito combustível, sabe? Porque eu encontrei um gatilho na minha cabeça que me deu um combustível enorme. O que me fez ter coragem de vender a empresa que eu tinha para arriscar algo sem a mínima expectativa, né, sem a mínima certeza, foi o nascimento do meu primeiro filho, o Bento. E aí, quando as pessoas me falavam, você pirou, cara, você fez isso, o que você está fazendo na vida? Isso aí não dá para viver, não dá para... Você acha que mulher vai precisar disso? Você acha que o ser humano precisa disso? Quando me falaram isso, eu pensei, não, eu vou fazer essa parada dar certo. Sabe por quê? Um belo dia eu vou querer olhar para o meu filho e falar assim, meu filho, você vai ser o que você quiser. Se você quiser ser advogado, arquiteto, médico, músico, ator, seja o que você quiser. Agora, com que moral eu poderia falar isso se eu estava me vendendo por dinheiro? Eu tinha uma empresa que eu ficava na reunião, sabe quando você está em alfa, assim, tem pessoas falando e você só para acabar a reunião? Eu não queria estar lá. Então, um belo dia eu falei, eu vou sair disso. E aí eu estava triste, minha esposa viu e ela falou, Ítalo, é isso que você quer? Eu acredito em você.
E aí eu me falava assim, quando meus filhos chegarem para mim e falarem, pai, eu quero ser isso, eu vou falar assim, você pode ser o que você quiser. Quem diria, olha só, eu faço meu sonho. Eu larguei tudo e eu fui até conseguir. Então, isso é eu queria que se a prova viva, eu queria ter integridade e legitimidade para falar para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, uma menininha e um menino, o Bento e a Cel. E eu falei assim, se eles me perguntarem um dia, com toda a alegria do mundo, eu vou falar, filho, o que você quiser você pode fazer e você pode viver bem disso. Desde que seja sua verdade, não se venda por dinheiro, faça algo de coração. Então, se você quer ser um palestrante de um tema que você nunca ouviu falar, essa é a sua motivação. Essa é a solução. Seja. E aí você vai ter uma coisa tão gostosa para falar para os outros que você não tem noção do que é isso. Eu falo muito para palestrantes, mas eu comento o seguinte, que palestrante para mim não é só uma profissão, é uma filosofia de vida. Por quê? Porque o palestrante ele precisa estudar sobre comunicação, sobre influenciar, sobre se tornar uma autoridade, sobre ter autoconfiança, que são elementos que servem não é só para uma profissão palestrante, ele serve para a vida, ele serve para qualquer pessoa que quer atrair mais oportunidades para ela, que quer ser reconhecida por onde ela passar, ela precisa desenvolver alguns dos princípios que um palestrante memorável precisa ter. Então, por mais que o foco, a temática é palestrante, mas lembre-se que isso se aplica à vida. A gente até brincou aqui em lives anteriores, falando assim que a palestra não é só para uma multidão, não é só para 500, para 1000 pessoas, mas você pode palestrar numa roda de amigos. Você pode palestrar para os seus filhos. Gente, né? A forma de educar o filho é uma palestra. Isso tinha que ser matéria obrigatória na escola. O que o palestrante é? O palestrante é um artista social. Uma pessoa que domina falar, vender uma ideia, convencer, domina ajudar pessoas. Pensa quem foi o palestrante mais famoso do mundo. Acho que ele nunca subiu no palco. Jesus é um palestrante, né? Ele sentava, vendia uma ideia, conversava, impactou. Acho que nunca subiu no palco. E eu não estou falando de nada bíblico, eu estou falando de uma figura incrível que tinha o dom de contar histórias, de ensinar, de vender uma ideia. E a gente tem que trabalhar uma coisa que você começou a falar, eu pensei o seguinte, tem que trabalhar bem o caráter mesmo desse palestrante, porque se quer atrair, seja mulher ou seja homem, vai pro palco, né? Porque o pessoal tem um fetiche, assim, igual professor. Fala, meu Deus, apaixonei nesse palestrante, apaixonei nessa pessoa. Você quer atrair mais pessoas ali, aí pode ir pro palco. Melhor Vá que falada, viu, Ítalo? Muito pois melhor que falada pra conquista. Exatamente. Muito bom. E qual que é um passo a passo, assim, que você pode transmitir pra gente, pode compartilhar com relação a sedução para um palestrante, para o palco, para negociar, para vender? Quais são os elementos que uma pessoa precisa ter para se destacar nessa área? Eu pensei em várias coisas, Tati, quando você me convidou e me falou o tema. A minha ideia é meio que fugir do óbvio. Eu vou passar coisas que a gente não vê por aí muito, tá? De quem tá lá o dia inteiro, que venceu muitos obstáculos. Primeira coisa que eu queria contribuir, que é o seguinte, quando você está numa mesa de um restaurante conversando com alguém que você marcou um encontro, quando você está em cima do palco, palestrando para 100, 1000, 8.000 pessoas, quando você está gravando um vídeo ou fazendo uma live, a grande questão que você tem que colocar na sua cabeça é, esquece você. Não é você a parada. A timidez vem de você do seu ego querendo aprovação. Será que minha voz está legal? Será que minha roupa está legal? Será que eu estou falando bem? Será que... Esquece você. Isso vai te dar tranquilidade. Isso vai deixar você largar a timidez. No começo, eu odiava gravar vídeo. Por quê? Será que vão gostar da minha voz, do meu topete? Será que eu falei isso? Era muito foco em mim. Um belo dia, eu decidi tirar o foco de mim e falei, eu preciso passar essa mensagem à frente. E eu vou gerar o máximo de valor para as pessoas que estão assistindo. Não importa se eu estou aprendendo ainda, não importa se eu não sou um artista da Globo que fala e lê um teleprompter, não.
O mais importante é a minha mensagem. E eu fui melhorando nesse processo. Olha que louco. E aí, quando eu tirei o foco de mim e coloquei o foco na mensagem, quem precisa dessa mensagem, eu saí de, sei lá, 19 inscritos para mais de 1 milhão no meu YouTube. Então esse é o segredo. Então numa palestra, numa mesa, numa conversa num coquetel, numa conversa na esquina. Ai meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou ficar sem assunto. Não, não é você. Tati, legal, o que você faz? O foco é na pessoa, é na multidão que você quer impactar, é na mensagem que você quer trazer. Não é, caramba, nossa, eu vou tomar um café com a Tati aqui, o que eu vou falar? Não, não é o que eu vou falar para ela. Será que ela vai gostar de mim? Será que ela vai me achar inteligente? Não. Cara, o que você faz? Nossa, como é que você virou? Como é que você aprendeu? Qual foi sua dor? E hoje você conseguiu criar um método para ser uma palestrante memorável, escrever um livro best-seller, tá dando entrevista em rádios. Como é que nasceu essa história, Tati? Você sempre quis ser isso. Olha só, a conversa vai fluir. Eu tirei o foco em mim. Eu não preciso mais ter timidez, eu não preciso mais nada. E vou ter assunto eterno, porque eu estou preocupado em saber quem é você. Quando a gente vê nos relacionamentos, vamos pegar porque palestrar e se comunicar e se relacionar com qualquer pessoa é um relacionamento como um todo. E quando você sai com alguém, não tem coisa pior do que a pessoa ficar falando dela o tempo todo. Cansa, fica chato. Agora, quando você mais pergunta e mais quer ouvir e mostra um interesse genuíno na outra pessoa, a pessoa quer ficar lá horas e horas com você e ela vai achar super agradável estar com você e o assunto vai fluir. E isso ele serve para tudo, ele serve para negociação. Quando a gente realmente tem um interesse genuíno na outra pessoa, a gente consegue fechar mais contratos, por exemplo, porque eu começo a pensar ganha-ganha. E isso serve muito para as negociações. A gente tem um princípio da persuasão que é chamado princípio da reciprocidade. Né? Então, como que eu vou conseguir mais oportunidades? Como que eu vou conseguir fechar negócios? Reciprocidade. Faça primeiro pelo outro. Comece servindo o outro. E o servir, muitas vezes, é só ouvir. Só você ouvir a pessoa do início ao fim já vai conseguir abrir muitas portas ali na negociação. Total, fantástico. Total. Quando você começou a falar, eu lembrei de um amigo que ele disse que a primeira palestra dele, ele treinou todas as piadas, ele treinou onde que ele ia encaixar em cada momento e tal. E ele ficou exatamente fazendo o que você falou que não deve ser feito, que era focando muito na performance dele. Nossa, será que eu tô com uma postura legal? Será que eu tô falando bonito? Será que eu tô contando as piadas engraçadas e tal? E ele disse que foi ficando insuportável a palestra dele. E tinha uma amiga lá, quando tem amigos, aí amigos falam a real mesmo, né? Terminou a palestra, a amiga dele chegou e falou, pelo amor de Deus, você exagerou, você excedeu as piadas, você foi exagerado demais, não foi horrível, tava chato, tava cansativo. Nossa. E eu peguei e falei, gente, é isso, ele treinou tanto que ele queria fazer a melhor palestra da vida dele, só que ele esqueceu de interagir, de estabelecer um rapport ali com o público, né? De estar em sintonia mesmo, estar na mesma frequência de quem estava acompanhando e de quem estava ouvindo tudo aquilo. Foi incrível. E ó, só um detalhe com relação a isso, hein? Um palestrante vai falar assim, mas como que eu vou ouvir a plateia? Será que eu tenho que interagir muito e tal? Tudo que é excesso é ruim. E um palestrante nem pode interagir em excesso com as pessoas, porque você tem um curto espaço de tempo para gerar um alto impacto lá. E você tem que passar um conteúdo, uma mensagem. Então eu sempre falo que um palestrante ele tem que ser inspirador e passar conteúdo. Inspirador, ele conta histórias que envolvem metáforas, analogias. Tudo isso faz clarear a mensagem na mente das pessoas. E o conteúdo é um método, é o passo a passo, que é mais ou menos como a gente está fazendo aqui na live. A live já é uma palestra. Entendeu? A gente entra um pouquinho da história, compartilhando como que a gente enxerga o mundo, das nossas dores, porque isso gera conexão, e isso inspira outras pessoas. E depois a gente já entra no conteúdo, na parte mais técnica, qual que é o passo a passo, o que eu preciso fazer para ter mais resultado. E é dessa forma que tem que ser uma palestra. Vai interagir? Vai. Direto a gente lê os comentários de vocês, interage, pergunta, mas não é aquela interação de deixar as pessoas falarem. Porque isso, às vezes, para um treinamento até cabe. Mas imagina numa palestra, você passa o microfone para uma pessoa extremamente prolixa e redundante, que vai ficar 1 hora, ela vai ocupar seu espaço. Ela vai fazer a palestra por você lá. Então, não podem correr esse risco. As minhas interações, geralmente, na palestra, é sim ou não, é uma palavra, é coisa bem rápida ali, bem objetiva. Mas a forma da gente
se preocupar mais com o outro do que com a gente, é mais a gente observando as reações. Porque a comunicação não é só sobre o que a pessoa fala, mas é sobre a comunicação não verbal. É sobre os gestos. Quando a gente está numa plateia, a gente consegue perceber se está chato ou não. Porque se ela pegou o celular, ó, já é um indicador de que não está tão interessante. Se ela começou a conversar, ou se ela está com a cara assim, já pode ser algum sinal. Entendeu? Então a gente vai lendo os sinais e vai nos moldando ali para interagir mais, para conseguir ser o mais agradável possível. Vamos lá, já que você falou disso, de animar ou desanimar as pessoas, eu vou dar uma dica que tem a ver com sedução, mas que é muito aplicável em qualquer tipo de comunicação, principalmente em palestras. Tem uma conquista na sedução que é o empurra e empuxa. O que é o empurra e empuxa? Eu posso chegar, ser um pouquinho mais ácido numa conversa, meio provocativo, espirituoso, e daqui a pouco eu tô, nossa, que legal, fala de você, adorei. Então eu tô, ao mesmo tempo que eu tô dando uma tirada leve, eu mudo completamente o cenário para ser super interessado no assunto dela ou até fazer um elogio. Então eu tô criando um choque entre dar uma brincada, dar uma leve zoada, daqui a pouco eu me mostro hiper interessado. Caramba, mas peraí, eu vi que você canta, que legal, me fala se é um sonho seu. Isso aí. No mundo da oratória, da conversa, o que eu acho legal fazer é o seguinte. Às vezes quando é alguma coisa muito empolgante, eu começo a falar alto, falar rápido, e é isso aqui é muito maravilhoso. Mas presta atenção nessa questão aqui. Então eu dou uma super... isso na minha fala também. Quando eu quero que prestem atenção, eu começo a falar mais baixo. Mas isso aqui é o pulo do gato. Então eu estou usando o empurra e puxa, esse choque que eu aprendi na escola da conquista, da sedução, na minha vida real. Faz sentido isso? E você sabe que existe dois fatores. Existe isso que a gente treina muito na entonação da voz, na forma de você se comunicar, porque prende atenção. Quando a gente fala meio que monotom, a gente dispersa. As pessoas não vão conseguir prender a atenção. Mas a partir do momento que você faz essa variação, a gente chama até de quebra de estado. Você quebra o estado e toda hora você chama a atenção da pessoa. Ela começa a distrair ou você chama a atenção dela para aquilo que você está falando. E ele serve também, essa questão do empurra e puxa, ele serve muito nas negociações. Uma das coisas que eu falo muito com os palestrantes. Olha só, vocês são danadinhos, hein? Os dois técnicos. Olha só, que beleza. Olha que bacana. Eu falo assim, claro que você está desesperado para fechar palestras, claro que você quer palestrar em grandes palcos, mas você demonstrar para a pessoa que você está desesperado, você vai perder o seu valor. Então é mais ou menos assim, Tati, eu quero marcar uma reunião com você para ver uma proposta de uma palestra. Legal. Aí tem gente que fala assim, você quer que dia? Você quer hoje? Você quer agora? Você quer amanhã? Tá tudo livre aqui. Tem pessoas que faltam fazer isso, entendeu? Eu tô com a agenda, tô à toa, tô só te esperando aqui. Não faço nada da vida. Olha, você tem que falar, hoje eu não tenho agenda, amanhã, tá meio apertado, mas que hora você queria? Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer algum encaixe e tal. Mostra que você tá com a agenda lotada, porque pessoas de sucesso têm a agenda toda lotada. Agora, se você sempre está disponível, talvez é porque ninguém queira te contratar. E se ninguém quer te contratar seu serviço de palestra, provavelmente ele vai perder o interesse também. Então, cabe muito. Total, muito bom. Então, quando eu tô... eu vejo que eu tô perdendo alguém, eu começo a falar rápido ou baixo. E eu ensino essa técnica que você falou aí de não marcar no mesmo dia para as minhas alunas, tá? É mesmo? A vida é uma sedução, né? A vida é venda, né? Você está vendendo uma ideia, você está vendendo... você está se vendendo, seja uma palestra, seja para tomar um café, seja para expor suas ideias. O que eu venho entendendo aqui, e analisando pessoas de extremo sucesso, você e algumas pessoas que a gente tem a honra e a oportunidade de conhecer e conviver, e até pessoas que estão longe do nosso convívio. Sei lá, pensa na Beyoncé, vamos exagerar, Gisele, vamos exagerar, Oprah Winfrey, vamos exagerar, Tony Robbins, sei lá, pessoas de extremo sucesso. Uma coisa em comum que eles têm é a profundidade das coisas que eles fazem. Então, o que eu quero dizer é que as pessoas valorizam
aquilo que deu trabalho de fazer. As pessoas valorizam a profundidade das coisas. Ninguém consegue ser muito profundo olhando o celular de 5 em 5 minutos. Boa. Como é que você criou? Você não chegou, leu um livro, criou um método de como ser palestrante. Não, você estudou pra caramba, você errou, você aprendeu, você teve profundidade, você dedicou boa parte, anos da sua vida nisso. A mesma coisa eu fiquei quase 6 anos, não foi um livro que eu li. Então, e aí, essa obra que você criou, que eu criei, teve muita profundidade. E aí eu me lembro, uma vez eu fui no show do Rock in Rio aí da vida, e nesse dia iam ter vários shows, e um desses shows foi a Beyoncé. Eu não fui lá para assistir a Beyoncé, mas eu assisti o show, fiquei até o final. E eu fui várias vezes, né? E aí uma coisa me chamou muita atenção. Por que essa mulher é um fenômeno? O show dela, Tati, era uma obra de arte. Era sensorial. Ela não subia no palco e cantava. Tinha coreografia impecável, tinha vídeo que interagia com a coreografia, a roupa ideal para aquilo, a luz mudava. Era uma história que era contada. É lá. Um conjunto, né? É um conjunto. Diferente de uma outra banda que chegou, subiu no palco, tocou e foi embora. Não teve muita coisa daquilo. E ela se conectava, né? Isso que você fala de se conectar com o público. Quando um artista internacional vai lá e levanta uma bandeira do Brasil, a gente vai ao delírio, né? Caraca, se conectou com ele teve... Pode ser ensaiado isso, mas faz diferença. Mas faz diferença. Você que tem uma vida, que quer se diferenciar, que quer virar uma ultra palestrante, um ultra palestrante, ou quer ter um extremo sucesso, trabalhe em algo a fio, né? Tenha profundidade nisso. E entra muito no que eu comento com os alunos, primeiro, de ter um foco. Quem sai atirando para todo lado não tem foco. Então, escolha um tema que você domine, foque nisso. E ele entra muito no que eu falo, que palestra é um espetáculo. Então, eu comparo muito a palestra com o Circo du Soleil, que é exatamente o que você trouxe. Sabe, ele tem uma combinação da iluminação, das fantasias, existe muito treino, existe muito ensaio por trás. E aí, quando a pessoa vai assistir, ela está assistindo um espetáculo. Sabe, esse espetáculo ele é tão sedutor, tão envolvente, tão hipnótico, que a pessoa não consegue se distrair fazendo outras coisas. Ela quer estar ali, ela quer participar, ela quer aprender, ela quer mais. Na hora que termina, sempre fica com aquele gostinho de quero mais. Então, essa parte do espetáculo realmente é profundo. Se você investiu muito naquele estudo, você vai ser pago proporcionalmente àquilo. Se você faz algo raso, algo muito comum, beleza. Agora, eu alucino que o cachê da Beyoncé, e não foi à toa que o Nasce Uma Estrela ganhou um Oscar. Teve uma música para aquilo. Não foi, olha, vamos contratar alguém que já faz. Fugiu desse senso comum. Então, para mim, filosoficamente, é algo que eu tenho pensado muito, assim. Coisas grandiosas precisam de profundidade. É isso. Mais uma frase, hein? Coisas grandiosas precisam de profundidade, né? A raiz ali, e essa profundidade ela vem com pensar nos detalhes, vem com estudar, com aprofundar, com muito empenho, com muita dedicação, com maestria. Quando a gente quer entregar algo de muita excelência, algo com maestria, precisa de todo esse empenho mesmo. Uma coisa que é legal, se você fala assim, nossa, nunca vou ser a Tati no palco. Realmente, você nunca vai ser a Tati mesmo. A Tati é a Tati e você vai ser você. Mas eu queria ter um pouquinho da desenvoltura dela. Isso é treinável, você vai treinar isso, você vai aprender. Quanto mais você faz, mais você vai aprender. Essa é a grande questão. Agora, uma coisa que pode te ajudar, e que me ajudou na minha época de conquista, pensa bem, um cara super tímido, como é que ele conseguia, né, conversar e interagir socialmente? Porque vender uma ideia, né, conversar. Crie um alter ego para você. Isso é muito legal. Grandes artistas, eles são um alter ego, né? Então, contestavelmente, talvez você goste, talvez você não goste da Anitta, por exemplo. O nome dela não é Anitta, é Larissa.
Mas quando ela se transforma em Anitta, ela é sinistra. Talvez a Tati, no ambiente normal, ela só é Tati, mas no palco, quando ela se transforma na Tati, Tati de Angela, ela já é uma outra pessoa. A Beyoncé, ela tem um alter ego, né? Ela, acho que é Sasha alguma coisa. Muitas pessoas, quando sobem no palco, são um furacão, quando descem dele, são pessoas normais, que você nem acreditaria. Mas ela se veste daquilo, entendeu? Então, sei lá, cria um codinome pra você. É Ítalo Ventura. Quando eu sou o Ítalo Ventura, quando eu sou em casa, eu sou o Ítalo, sou o pai do Bento, pai da Cel, sou marido da Flávia, eu tô de boa lá curtindo. Mas quando eu subo no palco, não sou eu, é o Ítalo Ventura. E aí, isso pode te ajudar muito rápido, assim, de forma muito prática. Então, de repente, já cria o seu nome, assim, seu nome grandioso, sabe? E aí se veste desse nome. Se veste desse nome para você abalar o sistema lá em cima do palco, ou numa conversa, em qualquer lugar, entendeu? Nossa, você falou uma coisa que é muito forte. Gente, isso aí quando você entende, porque tem que estar com a mente preparada para absorver bem esse conteúdo, entendeu? Então, quando você entende isso aí, muitas coisas acontecem. O que eu percebo? Muitas pessoas falam assim, Tati, mas por que no palco você se torna um gigante, no dia a dia você é mais uma pessoa? Você entra num personagem, então não é você mesmo, é fake, é artificial. Eu falo, não. Todos nós temos vários personagens dentro de nós. Por exemplo, tem momentos que eu sou infantil. Tem momentos que eu apronto umas coisas assim que a minha equipe olha e fala assim, Tati, é você mesmo? Tem momentos que eu sou super séria, entendeu? Tem momentos que eu tô séria, vamos resolver isso aqui, vamos focar, entendeu? Tem momentos que eu sou a mulher da produtividade. Então eu falo, vamos focar, agenda, planejamento e tal. Tem momentos que eu sou descontraída, que eu quero brincar e tal. E todos nós temos várias personalidades dentro de nós, sabe? Temos vários personagens dentro de nós. Não é possível que alguém vai ser sério o tempo todo. Tem ambientes que nos permitem ser mais acessíveis, ser mais leves. Tem outros que a gente fica mais apreensivo, é natural. E são personagens mesmo. Então não é que eu entrei num outro personagem. Aquilo é uma parte de mim. Eu tenho várias partes. Tem momentos que eu sou muito criança, tem momentos que eu sou muito adulta. E esses são os momentos. Então a gente só tem que saber qual é o personagem que eu vou ativar. É como se tivesse um botãozinho lá dentro. Exato. Qual que eu vou ativar nesse exato momento para essa situação, para essa circunstância, o que cabe aqui. E aí é onde você adquire aquela personalidade que é você. Você não está deixando de ser você, mas é você com outra roupagem, digamos assim. Exatamente. Então é muito lindo, incrível. É isso. Quando eu tô no palco, quando eu tô naquela mesa de reunião, vendendo ou interagindo socialmente, querendo avaliar se ele pode ser um parceiro para minha vida ou querendo fechar um contrato, quem é você naquele momento? É isso que você tem que desenvolver. E aí depois você pode descansar. Isso, por incrível que pareça, isso é ser você mesma. Né? Então, não, eu quero ser eu mesma. Não, isso é ser você mesma. Você tem tanto conhecimento. E ser você mesma é uma das coisas mais difíceis do mundo. Então você tem tanto conhecimento de você mesmo que você consegue acionar quem você quer. Dentro das várias personalidades que você tem aí dentro. Então isso é ser você mesma. E uma coisa para fechar aqui também é a questão do não se comparar, né, com outras pessoas. Nossa, porque aí, às vezes você olha e fala, mas fulano faz assim, assim, eu tenho que fazer igual, nossa, será que ela está sendo melhor ou pior? Não existe melhor ou pior. Existem jeitos diferentes de ser. E alguém vai se conectar, alguém vai identificar mais com o jeito de um, outros vão identificar mais com o jeito de outros, mas é o seu jeito, então não tem esse certo ou errado, não precisa comparar, porque a pior coisa, quando você se compara com outra pessoa, automaticamente você já está se diminuindo, você já está se desvalorizando. E como nós somos seres únicos, temos a nossa singularidade, não há necessidade de se comparar com ninguém.